E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Palanca Code. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como é que você consegue rodar basicamente um LLM no seu PC fraco, né? Podemos assim dizer. Bom, eu tô aqui com um MacBook Air M2, se eu não me engano. Se eu não me engano é brincadeira, né? Um M2 com 8 GB de memória RAM, né? Então isso pelos padrões de hoje é considerado um PC fraco, né? Porque você conseguir rodar um DeepSeek, por exemplo, você vai precisar de uma RAM, né, de 16 GB a 32, né? Tipo, a 32, né? Então você começa a ver que basicamente os modelos, dependendo de quantos parâmetros eles estão treinados, você acaba requerendo, né, pedindo mais do seu, requisitando mais recurso do seu computador. Bom, o que a gente vai fazer para rodar basicamente um LLM, né, na sua máquina local é se utilizar do Llama, né? Para fazer isso, você basicamente precisa apenas só instalar o Llama. Existem várias formas que você consegue fazer isso, né? Um é você baixando basicamente o utilitário dele, né, diretamente para cá, né, e a outra é você conseguir fazer meio que um curl, né. Como é que você faz esse curl? Se você pegar aqui basicamente o seu, o seu, o seu terminal, né, abrir o terminal e executar o comando de curl e apontando basicamente para o URL de download, né, de shell scripts em si, dos binários do site do Llama, você consegue basicamente fazer o download. Eu já tenho ele instalado, instalei ele utilizando utilitários aqui, não utilizei CLI, né, o meu shell aqui. E, bom, feito isso, o que eu quero fazer exatamente com o Llama aqui, tá? Hoje, o Llama, para você conseguir reutilizar ele, né? Vamos supor que você tem um Llama que sendo utilizado como interface, né? Ele funciona como se você fizesse uma imagem, ou melhor, fizesse um pool de uma imagem, e aqui a gente vai colocar os nossos LLM em si, né? Pensei que você tem uma gama ampla de modelos aqui, né? E que você consegue basicamente utilizá-los para conseguir rodar, né? E aí ele vai fazer meio que um pool dessas imagens, desses modelos, para você conseguir executá-los na sua máquina local, tá? Basicamente, sem ligar muito com o picômetro aqui, ele basicamente faz um pool aqui, né? Então faz o pool dessas imagens para sua máquina local e você acaba se utilizando do que o Llama, né, ou o Llama acaba oferecendo, né? Que basicamente você tem a sua CLI meio que fazendo interface com o Llama, né, para conseguir em si executar os modelos que você tem aqui. Basicamente seria isso que a gente vai fazer. Então, se eu pegar aqui o meu terminal e a gente vai utilizar um modelo bem pequeno, tá? Se a gente for aqui na aba de Models, a gente vai utilizar basicamente o PH3 Mini. Cadê? PH3 Mini. A gente basicamente vai utilizar esse comando, que é um modelo bem pequeno, né? Tipo, ele foi treinado com 3 milhões de parâmetros, tem acho que no máximo 2 GB, né? Esse modelo. Então ele não vai ocupar tanto de memória aqui para mim, tá? Então se eu executar um Llama aqui, run, ele vai fazer o pool. Na verdade, provavelmente no meu caso ele não vai fazer o pool porque eu já tenho ele baixado. E com isso eu já consigo em si fazer meio que as chamadas em cima dos LLMs, né? Em cima desse LLM. Então pensei que ele está sem, entre aspas aqui, sem cobertura de internet, sem nada. Ele está rodando na minha máquina local. Então se eu perguntar aqui, por exemplo, qual é a capital de Angola, por exemplo, qual é a capital de Angola? Acho que meu PC havia travado e eu voltei, tá? Mas eu acabei perguntando aqui qual é a capital de Angola e ele justamente fala, pô, a capital de Angola é Luanda, também é a maior cidade e ponto central para a economia, política e cultural do país, e cultura do país. Então, se acaba se utilizando disso, ele vai bater no LM e vai conseguir rodar isso localmente, tá?
Tal como eu disse, meu PC é fraco, ele acabou travando aqui, espero que eu consiga recuperar esse vídeo. Mas o objetivo era justamente mostrar como é que você consegue fazer isso de um jeito fácil e rápido, né? Bom, basicamente o objetivo do vídeo era esse. Se você quiser, inclusive, saber o que você consegue fazer mais com o Llama, você consegue meio que dar um "-h" aqui para poder ver o que tem de comandos disponíveis para você, né? Você consegue fazer um RM aqui, você consegue fazer o run, que é o comando que eu fiz, e dar meio que um show em cima dos modelos que você tem disponíveis. Bom, esse aqui era o vídeo de hoje. Se vocês quiserem alguma coisa mais especificamente sobre o Llama, podem deixar aí nos comentários e se inscrevam no canal. Valeu, pessoal!